Eu, Ademar Ramos, cumprimento a todos vocês e quero convidá-los para que permaneçam em sintonia conosco nesta meia hora, pois estaremos aqui neste nosso programa cultural, universalista, valorizando a essência do conhecimento de todas as religiões, de todas as tradições e filosofias, de todas as artes e de todas as ciências. Estaremos falando de ocultismo, de esoterismo e esclarecendo todas as dúvidas que você tiver, dúvidas sempre ligadas ao sobrenatural e a todos os mistérios da vida. Nós sempre alertamos que o sobrenatural não existe. Para nós, ocultistas, o sobrenatural é natural, pois tudo que é perceptível através dos 5 sentidos, tudo o que chega à nossa percepção emocional ou astral e tudo o que chega à nossa percepção consciencial ou mental existe. Então, se existe, ele tem que ser entendível, ele tem que ser explicável. Então, os mistérios da vida não são inexplicáveis, eles são sempre explicáveis. E como? Através da luz da sabedoria iniciática das idades, da eubiose e dos conhecimentos ocultos, da antroposofia, da gnose, da tradição rosacruciana, da tradição egípcia, dos conhecimentos órficos, dos mistérios gregos, dos mistérios chineses, dos mistérios dos protos hindus, não é? Dos grandes rishis, dos mestres da humanidade, tudo isso sintetizado no conhecimento atual como eubiose. Eu de bem belo, biose de vida, a ciência oculta que faz com que a pessoa, através do autoconhecimento, viva em harmonia consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com o cosmos, com o universo. A ciência da vida, a ciência oculta, e oculta não significa escondida, mas desconhecida, e que nós estamos gradativamente tornando mais conhecida aqui de boca a ouvido, exatamente como numa escola de iniciação, através da sua rádio mundial, acreditando na vida, do julgamento que a humanidade está passando. Nós falamos ontem, sintetizando, que tudo que está de bem, né, ou tudo que é bom para a pessoa evoluir, está aí disponível para quem quer que seja. Mas também tudo que é ruim, tudo que vai conspurcar a nossa mente e a nossa evolução, também está liberado e aí está. Muitas pessoas são contra a determinados programas, são contra também a determinadas liberdades que estão ocorrendo na fase atual. É lógico, tudo isso, quem tem regras de ética e de moral se posiciona de uma forma contrária, mas nós temos que ter tudo isso de ruim disponível e também tudo que é de bom, como as igrejas, como as pessoas que procuram divulgar o Evangelho, as pessoas que procuram divulgar a Bíblia e as pessoas também que procuram divulgar conhecimentos sagrados de todas as religiões, de todas as tradições. Isso tudo é importante, pois o anticristo já está no meio da humanidade e o Cristo também já está. Eles estão em essência e as suas forças estão em pleno trabalho na humanidade. O anticristo, ele tem milhares e milhares, 777 mil, veja só a quantidade, ainda mais dos seus tulcos, não é? Tulco é um processo de duplificação de uma essência, ou seja, é um sósia, é um processo de uma criação de um ser que tem o mesmo valor do ser original, mas é um sósia, é um segundo, é um terceiro, é um quarto e assim vai. Então, as forças do anticristo estão presentes no meio da humanidade. E o que existe de seres, não é? Porque existem anjos do bem e anjos do mal. Eles são conhecidos como assurins. E os assurins estão por aí, soltos, né? A gente andando aqui na Avenida Paulista, está cheio de assurins aí no meio do caminho, não é? Então, a pessoa que está conspurcada com a sua mente, com a sua consciência, ela atrai estas entidades e elas acompanham esta pessoa e ficam então provocando aquilo que o católico chama de tentação, aquilo que o ocultista chama de cama-rupa e aquilo que o espírita chama de encosto. Então, tudo isso está presente no meio da humanidade, tentando, perturbando, criando confusão, e as pessoas estão caindo no engodo,
período do anticristo. Ele está aí, não adianta ficar esperando também que ele vai chegar, já está presente. Então toda a maldade, toda a guerra, toda essa coisa ruim que atrapalha o processo evolutivo, são forças anticrísticas que estão no meio da humanidade. Da mesma maneira, as forças crísticas também estão no meio da humanidade. O que existe, por exemplo, de pastores evangélicos, de pessoas, de padres, de religiosos, de pastores de igrejas diversas, não é? De pessoas que orientam as outras através de processos conscienciais, em escolas de iniciação, em todos os meios, o que tem de forças crísticas disponíveis também é uma coisa muito grande. Então existe toda uma condição, todo um panorama, toda uma ambiência propícia tanto para o mal como para o bem. E como nós falamos ontem, é importante uma pessoa se decidir aonde ela vai, porque nós temos a maior dádiva que Deus nos deu, a maior força e a maior capacidade, que chama-se livre-arbítrio. E nós temos que usar o livre-arbítrio e não ficar em cima do muro, decidir realmente como fazer. Então, o livre-arbítrio é que vai nos julgar. Nós estamos sendo julgados pelo próprio livre-arbítrio, pela aplicação do nosso livre-arbítrio. E, como eu falei também, nós teremos a vinda de Maitreya prevista para 2005. Mas antes dele vir, vão surgir dois seres que o ocultismo chama de Mahima e Mahinga. São duas espécies do Cavaleiro das Idades, ou dois aspectos do Cavaleiro das Idades. A Umbanda tem o seu Ogum, né, representado por São Jorge. E no ocultismo nós conhecemos todo o potencial desta entidade, não é? Que é uma entidade de rigor, que está no meio da humanidade e que já está atuando, não é? De uma forma com rigor. Nós chamamos de Akdorj. Então veja, existe o Ogum, nós não estamos comparando em hipótese alguma ou dando valores iguais ao Ogum, a Akdorj, não é? E também a São Jorge. Não, mas eu digo, o valor arquetipal é o mesmo, pois a Umbanda, ela é muito antiga, é uma das religiões que derivaram do próprio Candomblé, que é muito mais antigo ainda, que é uma religião primitiva, uma das primeiras religiões. Então, nós temos Ogum, o famoso São Jorge, conhecido como São Jorge. Algumas linhas da Umbanda falam que é Santo Antônio, mas na realidade nós consideramos como mais correto o próprio São Jorge. Então, este ser, que ele usa uma capa encarnada, montado num cavalo branco e lutando contra o dragão, representa todo um processo arquetipal. Dragão representa o mal, ele tem duplo simbolismo. Ele pode simbolizar todo um conhecimento como sabedoria, não é? É um dragão cheio de mistérios, é um dragão como aquele que Forri viu nas margens do Rio Amarelo há 7.000 anos atrás, não é? Ou seja, ele viu a pacoa, que era um símbolo que tinha nas costas de um dragão. É um dragão diferente, é um dragão simbólico, cheio de símbolos, né? Ele traz além de ter o símbolo do dragão, ele traz outros símbolos. E trouxe a pacoa, onde a pacoa, ela tem no meio dela o símbolo do Tao, que depois, muito tempo depois, não é? Lao Tse, o mestre Zé, decifrou e começou então a criar as bases do taoísmo, esta grande religião, não é? Que se espalhou pelo mundo com uma consciência assim muito importante e muito dentro de um processo evolutivo dual, do Yang e do Yin, desta dualidade, de onde saiu todo o processo de cura, que nós conhecemos a acupuntura, nós conhecemos o Doin, nós conhecemos todas essas técnicas, não é? De cura, inclusive o próprio Reiki, não é? Ele tem bases nesses mesmos simbolismos e nesta mesma tradição milenar chinesa, deste grande imperador Forri, ou Fukri, que na realidade foi um grande avatar no meio da humanidade. Então, este simbolismo do dragão, ele é muito forte. É o dragão da sabedoria, é um símbolo chinês da sabedoria, então tem significado. Mas existe o outro dragão, né, que cospe fogo pelos olhos e pela boca, pelas ventas, não é? Pelas narinas, terrível, com hálito pestilento, e onde ele vai conspurcar tudo, porque ele é pestilento, não é? Então este é o símbolo do mal. Então o dragão tem duplo simbolismo. E nós
estamos falando agora do aspecto ruim, aquele que São Jorge luta. Então São Jorge representa aquele ser de luta que vem realmente enfrentar o dragão, vem enfrentar o anticristo, vem enfrentar o mal no jogo dual. Então, todo esse processo do dragão representa este jogo do mal. Então, a Umbanda, não é, tem o seu simbolismo relacionado a esta figura que representa Ogum. E nós temos São Jorge na igreja com o mesmo arquétipo, né, para os cristãos. E nós temos na Umbanda o mesmo São Jorge que usa pela mesma derivação de tradição. E nós temos no ocultismo um ser diferente que nós chamamos de Aquidorge. E este Aquidorge, ele tem também um ser dual dele. Tem Aquidorge e Aquigorge. São dois seres que representam altíssima consciência e são cobradores kármicos. E eles estão na humanidade e vão começar este processo. Como que eles vão começar? Eles vão vir do Oriente para o Ocidente, do Hemisfério Norte, dando a volta no Hemisfério Norte, e depois vão passar para o Hemisfério Sul. Na nossa parte, no nosso querido Brasil, não vai sofrer muito, vai sofrer as consequências disso por tabela, pois toda a humanidade vai sofrer, mas de uma maneira mais direta liga-se ao Hemisfério Norte. E quando a gente vê, no momento atual, todo este processo, né, que está acontecendo em Kosovo, todo esse processo da Iugoslávia, é muito preocupante, pois as duas primeiras guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, tiveram origem naquele mesmo foco, naquela região onde está tendo esse conflito atual. Então é uma região muito perigosa, é uma região de equilíbrio, mas que provoca o desequilíbrio. E nós temos essas entidades aí com todo esse processo, não é? Então nós temos o bem e o mal no meio da humanidade, o Cristo e o anticristo no meio da humanidade, e cada um coloca as suas forças à disposição. E cabe a cada um de nós tomar uma posição, não é? Ou para a esquerda ou para a direita, e em cima desta posição, então, evolutiva, é que nós seremos julgados. E nós seremos julgados, como eu falei ontem, pelo número 28. 28, 4 vezes 7. 4 de mineral, vegetal, animal, hominal, 4 dos 4 temperamentos humanos, 4 dos 4 pontos cardeais, dos 4 senhores da evolução, não é? Dos 4 elementos da natureza, que representa a terra, a água, o ar e o fogo. Então a terra vive um compasso quaternário, as 4 estações do ano, não é? As 4 constelações típicas das 4 estações, tem todo esse processo quaternário. Então 28 é o número de julgamento. E onde está o número 28? O número 28 está na nossa alma, pois nós temos exatamente no chakra cardíaco, que é um centro evolutivo que a gente tem, é um centro suprassensível, é um centro de percepção anímica do mental, não é, ligado ao mental, e neste centro nós temos 12 raios ou 12 pétalas, que são as 12 pétalas do cardíaco, né? E nós então vamos explicar, julgados pelo número 28. E o número 28 está no chakra cardíaco. E o chakra cardíaco é um centro etérico. Chakra significa roda, tem um aspecto que, ao olhar clarividente, parece uma flor com 12 pétalas. Mas à medida que a gente evolui, à medida que a gente busca a iniciação, surgem mais 2 pétalas. São 12 pétalas amarelas de amarelo corouro, e surgem mais 2 pétalas no chakra cardíaco. Uma pétala verde, ligada a Kundalini, e uma pétala vermelha, uma pétala vermelha ligada a Kundalini, e uma pétala verde ligada a Forrati. Então a gente passa a ter 14 pétalas, pois na realidade existem 14 pétalas, existem 14 constelações, não é? Então todo o processo é 14, pois 14 representa 2 vezes 7, é a própria polarização do número 7. Então nós temos no chakra cardíaco 12 mais 2, 14 pétalas. E cada pétala, ela representa uma dualidade. Então nós temos a dualidade de 14 skandhas, não é? S-K-A-N-D-A-S. Então nós temos 14 skandhas, ou fatores positivos evolucionais. E nós temos também 14 nidanas, N-I-D-A-N-A-S. Então nós temos
14 eskandas e 14 nidanas, ou 14 fatores positivos e 14 fatores negativos, totalizando então o número 28, que é o número de alma e o número de julgamento. Em cima desse número 28, o homem cujo enfoque de entendimento está mais voltado ao mental, ele interpreta mentalmente 14 fatores positivos e 14 fatores negativos. E a mulher cujo foco de consciência está no emocional, mais no emocional, então ela interpreta emocionalmente 14 fatores positivos, ou eskandas, e 14 fatores negativos, ou nidanas. Então, 14 fatores do homem, mais 14 positivos e 14 negativos, totaliza 28 o número de julgamento do homem. E 14 fatores positivos para a mulher e 14 fatores negativos para a mulher, totalizam também 28. 28 mais 28 dá 56. Então, forma todo o tarô menor, ou as 56 lâminas do tarô menor, que corresponde ao nosso baralho, né? Nós temos do 1 ao 10, não é isso? Do As até o 10, e depois nós temos valete, dama e rei, não é isso? E depois nós temos o quê? Nós temos uma carta que é copa e a outra carta que é o coringa, não é isso? Então nós temos 2 copas e 2 coringas, que completam a 14ª carta. Então, na realidade, nós temos 4 naipes. Cada naipe do baralho representa uma fase evolutiva. 7 vezes 4 dá 28. Então, o baralho cigano, que é o melhor baralho que a pessoa pode usar para tirar a sorte e fazer os sortilégios, os vaticínios, corresponde ao tarô menor de 56 cartas. E 56 cartas representam 28 valores de julgamento para o homem, 28 valores de julgamento para a mulher. E tudo isso está como registro de alma, como registro de karma no próprio chakra cardíaco. E em função deste número é que nós seremos julgados. E existe então toda a liberação do que é ruim e toda a liberação pelo anticristo, né? E toda a liberação do que é bom pelo Cristo, né? Pela força crística, para a pessoa colocar o seu jogo, não é? Para colocar todo o seu chakra cardíaco, colocar todo o seu registro kármico, o registro de alma, neste processo de decisão através do livre-arbítrio. Então, no julgamento, nós seremos julgados pelo padrão do homem, que é o número 28, e pelo padrão da mulher, que também é o número 28, e é um padrão de alma, padrão de psicomental, padrão de emoções e padrão de pensamentos, não é? Em cima desse padrão é que nós seremos julgados. Então, o padrão de julgamento qual que é? É número 28. Não existe uma entidade que vai chamar um por um em fila e vai falar, você fez isso de errado, você fez aquilo de certo. Não. À medida que a gente mexe com este jogo de alma, com esses números, o nosso astral e o nosso mental, ou seja, o nosso psicomental, adquire uma configuração. Então existe uma configuração limite. A partir daquela configuração, e toda ela é feia, né? Essa configuração é feia, que o espírito chama isso de umbral pequeno umbral, não é? Porque o umbral grande representa todo o nosso karma de todas as vidas. Eu falo desse umbral menor de uma vida só, é um umbral pequeno. Então ele representa um padrão de feiura ou de boniteza, tanto faz, mas é um padrão. E esse padrão é aquele que é comparativo para nós irmos ou não. Então nós seremos julgados em cima do número 28. Quem tiver 28 continua, quem não tiver não continua para a era de Aquário. Ele vai voltar numa época equivalente a que a gente está, não numa época onde a gente precisa realmente ter o merecimento para adentrar. Então todo esse processo de julgamento está em pleno vapor, e nesta virada de milênio nós teremos a manifestação de 2 seres, Mahima e Mahinga, não é? que são cobradores kármicos, virão do Oriente para o Ocidente, do Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul, e trazendo atrás de si todo um rastro de castigos, todo um rastro de perseguição, todo um rastro de aplicação kármica e todo um julgamento caso a caso, usando como padrão o número 28. E depois da manifestação desses 2 seres, nós teremos então a manifestação em sua plenitude de Maitreya, o Senhor das 3 Maias, que surgirá então para dar, depois de toda essa destruição, de todo esse julgamento, aqueles que forem eleitos continuarão no processo evolutivo,
onde eles estiverem. Pode estar no plano mental, pode estar no plano astral, desencarnados, ou fisicamente no nosso plano físico. O padrão é o mesmo, não interessa onde está. Então, tudo isso vai dar seguimento a um novo ciclo evolutivo, uma era de esplendor. Né? Então, o importante neste ponto é a gente usar o livre-arbítrio e a gente procurar o bem, o belo, a gente procurar consciência e a gente procurar valores de ética, valores de moral, valores que realmente nos valorizem, para que este julgamento seja a contento e nós continuemos então na nossa escalada evolutiva de uma maneira digna e num processo que realmente vale a pena viver, que vai ser na era de Aquário, certo?